Neia e o Rei Feiticeiro se moviam como se estivessem deslizando pelo chão. Eles não saíram da superfície a não ser para voar sobre multidões de pessoas que haviam caído no caos. Afinal, eles não conseguiam controlar a situação. A razão para isso era porque voar no ar sem cobertura os tornava alvos muito óbvios, e se houvessem demônios por aqui, eles poderiam ser submetidos a ataques de todas as direções. Neia mordeu o lábio em infelicidade, sentindo como se ela estivesse sendo um fardo. Quaisquer que sejam as magias utilizadas pelos demônios, elas não poderiam representar problemas para o Rei Feiticeiro. Ela não conseguia deixar de pensar que ele havia escolhido percorrer o caminho mais longo em vez de voar diretamente para o seu destino justamente porque ela estava por perto. Eventualmente, eles chegaram ao seu destino, a sede, que também servia como os aposentos de Caspond. Os dois paladinos na porta estavam com as mãos ocupadas tentando controlar as pessoas amontoadas perto da porta. Senhorita Baraja, nós vamos por cima. Sim. Depois de ver que seria um pouco difícil entrar pela porta da frente, os dois flutuaram e chegaram à varanda. Só então, a janela de frente para eles se abriu. Vossa Majestade, obrigado por ter vindo. Era um dos paladinos. Os outros já chegaram? Não, Vossa Majestade. Os sacerdotes ainda estão se reunindo. O vice-capitão Montanhês foi libertar um campo de prisioneiros e não deve retornar hoje. Nesse momento, apenas a capitã Custódio e o príncipe Cascond estão presentes. Então é isso. Ainda assim, é bom que os dois estejam aqui. Vamos, lidere o caminho. Imediatamente. Depois que o paladino os conduziu aos aposentos de Caspond, eles ouviram uma conversa alta pela porta. Parecia bastante caótico lá dentro. O paladino abriu a porta para eles e mais de uma dúzia de sacerdotes de olhos vermelhos os saudaram. Desculpe pelo atraso. Estamos sem tempo. Então me digam, quais planos estão discutindo? Todos se entreolharam e Caspond falou em nome deles. Ainda não vimos Jadabalf. Vossa Majestade, me responda. Aquele fogo poderia ter sido feito por um item mágico ou um demônio que não seja Jadabalf? Eu não tenho certeza. Nem eu consigo fazer uma coisa como aquela. Os presentes ficaram abalados. O Rei Feiticeiro utilizava magias que extrapolavam a imaginação. O quão poderoso deveria ser Jadabalf se ele podia usar uma magia que nem mesmo o Rei Feiticeiro podia? Nesse caso, que tipo de efeitos esse fogo possui? A Rosa Azul disse que elas conseguiram passar por ele, então certamente pessoas normais também podem fazer isso, certo? Depois de dizer isso, Remédios moveu seu olhar diretamente para o Rei Feiticeiro. Isso não será um problema. Quanto aos seus efeitos, os demônios que estão dentro do fogo se beneficiam de atributos aprimorados. As magias que tiram proveito de karma negativo causam um pouco mais de dano, as taxas de drop de itens aumentam e muitos outros. Mas de acordo com os resultados da equipe de investigação, nenhum deles estava em vigor. Ainda assim, se faz alguma coisa, só resta ver para crer. Isso significa que podemos entrar e sair livremente, correto? Oh, eu não já disse isso no começo? Nesse caso, devemos evacuar enquanto não houver demi-humanos ou demônios por perto, e então nos formarmos em unidades lá. Eu ouvi dizer que demônios apareceram dentro da área cercada pelo fogo quando aquelas chamas foram vistas pela última vez no reino. Pessoal, vamos com esse plano de ação. Depois de dar ordens aos paladinos, ele perguntou novamente ao Rei Feiticeiro. O senhor pode usar sua magia para identificar a localização de Jadabalf, Vossa Majestade? Se eu pudesse, eu não precisaria ficar nesta cidade esperando, não é mesmo? Ô, lapada do cão. Sim, isso faz sentido. Enquanto o Rei Feiticeiro estava lidando com uma pergunta após a outra, todos ouviram um rangido sinistro. Começou bem baixo, mas então cresceu alto o suficiente para abafar todo o clamor da sala. Um por um, todos começaram a se aquietar e finalmente o único som no silêncio da sala foi esse rangido. Todos olharam em volta inquietos e só então Neia notou algo estranho na parede externa do prédio e exclamou em voz alta. Mas o quê? Uma rachadura apareceu na parede, e enquanto todos observavam, começou a se espalhar. A parede de repente se inchou, e então... Se afastem! Assim que Remédios gritou isso, o Rei Feiticeiro pulou na frente de Neia. A parede se rompeu com um poderoso estrondo. Tijolos voaram pela sala como tiros de escopeta de chumbo grosso. Gemidos encheram o ar, vindo daquelas pessoas que tinham sido atingidas pelos estilhaços da alvenaria. Se o Rei Feiticeiro não tivesse protegido Neia com seu corpo, Neia poderia acabar gemendo no chão junto com eles. Obrigado. O Rei Feiticeiro levantou a mão para parar Neia antes que ela pudesse agradecê-lo plenamente, e então ele apontou para a abertura de fumaça na parede, chamando a atenção de todos para lá.
Havia uma silhueta gigante com a cor de um incêndio rugindo. Agradeço-lhes pela calorosa recepção, humanos. Era uma voz profunda e poderosa, e como se cortasse a fumaça, algo entrava inclinado lentamente através do buraco na parede. Era um demônio. Devido ao seu vasto tamanho, ele teve que se abaixar, pois mal cabia dentro da sala. Sua postura parecia um pouco idiota, mas agora definitivamente não era hora de rir dele. Sua garganta não podia funcionar corretamente. Neia queria engolir a saliva acumulada em sua boca, mas não conseguia. Aquele ser era uma massa esmagadora de poder. Neia nunca tinha sido muito boa em julgar a força de seus inimigos em relação a si mesma, mas ela entendia que não poderia ganhar contra essa criatura, nem mesmo com dezenas de milhares de Neias. Ela foi engolida por uma onda de poder comparável ao do Rei Feiticeiro depois de remover seu anel, e ela não conseguia mover sequer um músculo. Foi então que ela percebeu quem eles estavam enfrentando. Esse era Jadabalf, o Imperador Demônio Jadabalf. Seu rosto estava cheio de raiva, suas asas estavam vermelhas e seus braços ardentes. Ele parecia estar segurando algo em uma de suas mãos e Neia não pôde deixar de duvidar de seus olhos. Aquilo era, embora ela não pudesse acreditar, a parte inferior de um cadáver e emanava um fedor horrível de putrefação avançada. E então, um grito, não, um berro estridente ecoou pelo ar. Era um som que alguém só poderia fazer se tivesse arrebentado os grilhões de suas emoções e caído na loucura. E esse som veio de trás de Neia. As costas de Neia estremeceram, pois a pessoa que fez esse som era Remédios. Remédios levantou sua espada sagrada e atacou Jadabalf diretamente, não se importando com sua própria segurança. Isso foi extremamente precipitado. Até mesmo Neia, que não era habilidosa com espadas, achava que aquilo era uma ação muito tola. Desapareça. Aquelas palavras pesadas e quietas foram acompanhadas pelo som de passos pesados. Ao mesmo tempo, Remédios foi arremessada em linha reta e colidiu contra uma parede. Seu impacto foi tão alto que parecia que todo o prédio ia desmoronar. Depois disso, Remédios, que tinha sido golpeada como se fosse uma mosca, desmoronou frouxamente da parede. Parecia que Jadabalf havia golpeado Remédios com um objeto putrefado que parecia a parte inferior do corpo de um humano. Neia certamente teria morrido se tivesse tomado aquele golpe, mas como esperado da paladina mais forte do país, sua vida não parecia estar em perigo. Como se tivesse sido despertado, um odor vil começou a se espalhar pelo ar. A sala estava cheia de pedaços de carne da parte inferior daquele corpo putrefato que Jadabalf tinha usado para atacar Remédios. Ah, que bagunça. Peço sinceras desculpas por ter sujado a sala. Claro, não teria terminado assim se aquela mulher não tivesse me atacado sem pensar. Bem, isso é apenas uma desculpa. Por favor, perdoe-me. Jadabalf abaixou a cabeça lentamente. Ele parecia genuinamente sentido, mas isso só deixou a todos com mais medo ainda. E então ele casualmente despejou o que estava segurando no chão. Era algo que parecia com os restos carbonizados de um tornozelo humano. Ora, acho que fiquei um pouco empolgado enquanto balançava e a metade superior voou para algum lugar. É uma coisa um tanto suja, então estive procurando por uma chance de me livrar dela. Quem diria, no final consegui fazer bom uso desse corpo. Não sou eu um demônio muito gentil, ela deve estar me agradecendo na vida após a morte. Jadabalf murmurou para si mesmo. Remédios então começou a tocar em seu próprio corpo enquanto gemia de angústia. Sangue fresco escorria do canto de sua boca. Para ser mais preciso, ela parecia estar coletando os pedaços de carne do cadáver que se prenderam ao corpo dela. O que ela estava fazendo? Ela ficou maluca? Neia perguntou para si mesma. Não, devia haver um significado para essas ações bizarras. Espera, não me diga que esse cadáver é da... Não pode ser. Embora a parte inferior do corpo tivesse pedaços esfarrapados do que parecia uma armadura presa a ela, deveria ter pertencido a uma mulher. Nesse caso, ela poderia imaginar duas pessoas que poderiam ser esse cadáver. E se esse realmente fosse o caso... Ah, sim, que som encantador. Jadabalf acenou com a mão como se fosse um maestro e então continuou. Nesse caso, creio que esta é a primeira vez que nos encontramos, Rei Feiticeiro Ainzon Gontono. Ou talvez Sama seria uma forma melhor de me endereçar a ti. Não importa. Então creio que você está aqui para um confronto comigo, correto? Certamente, e nenhuma quantidade desses fracotes fará diferença.
Creio que isso seja algo com que concordamos, então. Não tenho intenção de gerar morte sem sentido. Ainda fungando, Remédios olhou para o rei feiticeiro. Vossa Majestade, você é forte, mais forte até do que Momon. Espero que nesse caso me permita adotar uma estratégia que garantirá minha vitória. Jaldabaoth levantou a mão e a cabeça de uma empregada apareceu no buraco que ele fizera anteriormente. Era uma mulher usando uma máscara e uma roupa de empregada. Na verdade, havia duas delas aqui. Eu confio que não irá me chamar de desprezível por isso, não é? Bem, isso é... O rei feiticeiro parecia estar começando a ficar preocupado. Não, isso era apenas o esperado. Afinal, ninguém poderia esperar que Jaldabaoth viesse com suas empregadas demônio em seu encalço. No entanto... Esse provavelmente não é o caso. O rei feiticeiro é sábio e ele deve ter previsto isso. Nesse caso, por que ele está agindo assim? Será que é porque nós estamos aqui? Talvez ele não esteja seguro de que pode nos proteger também, e é por isso que ele está preocupado. Neia pensou e então disse em voz alta. Vossa Majestade, por favor, não se preocupe conosco. O quê? O rei feiticeiro fez uma pequena exclamação de surpresa. Neia sabia muito bem que as empregadas demônio eram seres que podiam matar todos nessa sala, e eram tão poderosas que ela não podia relaxar perto delas, mesmo que alguém dissesse para ela não se preocupar. Comparado a alguém no nível do rei feiticeiro, Neia e os outros, incluindo Remédios provavelmente, eram um pouco mais do que peões sem valor algum. No entanto, ela preferia morrer do que ficar no caminho do rei feiticeiro. Ela ouvira uma vez que os subordinados do rei feiticeiro estavam preparados para dar a vida se fossem tomados como reféns, mesmo o rei feiticeiro dizendo que isso o perturbava. Neia então finalmente pôde entender como seus subordinados se sentiam. Eles não queriam se tornar um fardo para a pessoa que respeitavam. Não se preocupem, humanos. Mais tarde eu torturarei todos vocês lentamente até que morram. O esperaremos na fonte no centro da cidade. Claro, estáis livres para fugir se assim preferir, rei feiticeiro. Eu aceito suas palavras, e elas valem o mesmo para você, Jaldabaoth. O rei feiticeiro e Jaldabaoth então se entreolharam. Depois disso, Jaldabaoth se virou, e Remédios levantou rapidamente com a espada sagrada na mão e correu na direção dele. A espada sagrada, fracamente brilhante, parecia mais uma estria de luz afiada. Morra! E então, ela apunhalou as costas de Jaldabaoth. O quê? Então é isso. Por acaso está satisfeita agora? Era uma voz fria e monótona dirigida a ela. Por quê? Porque mesmo depois de receber um golpe da espada sagrada, você deveria ser maligno. As costas de Remédios pareciam muito pequenas e insignificantes em comparação a ele. Eu não tenho ideia do que você esperava. Por quê? E ainda perguntas? Isso parece mais uma picada de inseto para mim. Mas já está satisfeita? Se terminou, se importaria de sair do meu caminho? Não pretendo matá-la aqui. Isso será depois que eu matar o rei feiticeiro. Jaldabaoth não deu atenção a Remédios e abriu suas enormes asas de fogo. Ele as agitou e Remédios desabou no chão. Jaldabaoth a ignorou e assim que ela caiu no chão, ele alçou o voo. As empregadas demônio o seguindo logo atrás. Então eu também vou indo. Vocês deveriam ir se abrigar para não serem pegos nos combates que se seguirão. Embora eu não ache que isso seja um problema, espero que vocês entendam se essa cidade acabar sendo destruída. Vossa Majestade, o senhor ficará bem? Caspont se levantou do lugar onde havia se escondido para se proteger dos detritos que voaram pela sala. Seus olhos se fixaram em Remédios, que parecia totalmente derrotada e não conseguia mais se levantar. Vai ficar tudo bem. Eu não posso dizer com certeza, mas deve haver uma chance. Seria muito problemático se ele trouxesse os demi-humanos como escudos. Parece que ele ainda está me subestimando, e esta também é uma chance de trazer as empregadas demônio para meu rebanho. Vai ficar tudo bem. Tudo vai ficar bem. Minha irmã ainda está aqui. Kelart, ela ainda está viva. E enquanto ela estiver por perto, Kalkasama pode... Ih, a mulher despirocou de vez agora. Tá chamando o urubu de meu louro, tá com os macacos no sótão tudo solto. Remédios batia em seu próprio rosto enquanto murmurava para si mesma. E então ela se levantou com toda a sua força. Rei feiticeiro, eu também irei. Me empreste uma arma que possa machucá-lo. Eu me tornarei sua espada por agora. O rei feiticeiro olhou para Remédios, que tinha os olhos vermelhos e cheios de ódio, e então balançou a cabeça para ela. Esqueça isso. Você só ficaria no meu caminho. O que disse?
Ainda não entendeu? Eu falo da disparidade em suas forças. Ou você quer dizer que entende, mas se recusa a aceitar a realidade? Quero que fique claro que você será um fardo na batalha. Remédios olhou para o rei feiticeiro como se estivesse encarando seu próprio inimigo. As palavras do rei feiticeiro eram muito duras, mas também muito verdadeiras. Ou melhor, elas eram difíceis de aceitar precisamente porque eram a verdade. Capitão Custódio, eu tenho outra tarefa para você. Evacue essas pessoas para fora da cidade. Caspond deu essa ordem num tom severo e autoritário. O plano original era deixar Sua Majestade lidar com Jadabalf. Você concordou com isso também, não foi? Ah, eu sei! Remédios mordeu o lábio e então forçou suas próximas palavras. Você deve matar aquele desgraçado. Entendido. Paladinos, cuidadosamente coletem os restos desse corpo. Não deixem um único pedaço para trás. Capitã, esse corpo por acaso é... O paladino tinha uma ideia do que estava acontecendo e se aventurou a perguntar com uma voz trêmula. Remédios respondeu em um tom que parecia estar dizendo a ele para não perguntar mais nada. Não se esqueçam de que pode haver truques demoníacos envolvidos nisso. Remédios saiu sem olhar para trás. Vários paladinos a seguiram com olhares meio assustados em seus rostos. Vossa Majestade, peço sinceras desculpas pela forma como ela tratou o senhor. Posso pedir desculpas no lugar dela? Caspond baixou a cabeça e então finalizou. Por favor, eu peço seu perdão. Eu aceito suas desculpas. Agora apresse-se e evacue a cidade. Se ele ficar esperando por muito tempo, Jadabalf pode decidir voltar atrás em sua palavra. Eu vou sair primeiro para ganhar tempo, mas espero que entendam que só posso dar a vocês cerca de 30 minutos. Compreendo. Todos vocês ouviram isso? Então mexam-se. Vários sacerdotes e paladinos saíram acompanhando Caspond. As únicas pessoas que restaram na sala foram o rei feiticeiro e Neia, assim como vários paladinos e sacerdotes que estavam colocando os restos mortais do corpo de uma pessoa em uma sacola. Nesse caso, Vossa Majestade, posso ir com o senhor? houveram suspiros de admiração ao redor dela, mas Neia ignorou essas pessoas irrelevantes. Ela tirou a viseira e olhou diretamente para o rei feiticeiro. É melhor não. Ele pode ter dito tudo aquilo, mas ele ainda é um demônio. Caso comece a perder, ele pode revelar sua verdadeira natureza e usar você como refém. Mas se isso acontecer, Sua Majestade vai me matar sem hesitação, não vai? Quando você diz isso com um olhar tão sério no rosto, faz parecer que eu sou uma pessoa cruel. Bem, se eu não puder lhe salvar, eu a descartarei, é claro. Eu a acertaria com uma magia de ataque. Mesmo assim, eu... Ei, eu não estou fazendo isso porque quero matar reféns, você entendeu? Sim, me perdoe. Era simplesmente assim que as coisas eram. O rei feiticeiro faria isso porque era a melhor escolha disponível. Se houvesse uma alternativa melhor, esse homem misericordioso certamente escolheria ela. Ah, meu Deus, Neia. Mesmo assim, não deixar Neia acompanhá-lo era porque era a melhor das melhores alternativas. Mas, Vossa Majestade, o senhor usou muitas magias e até seus itens mágicos e mana para libertar essa cidade. Como usuário de magia, certamente o senhor deve estar enfraquecido agora. Mesmo assim, acha que vai ficar tudo bem? De fato, pode ser perigoso, mas vim até aqui para derrotar Jadabalf. Felizmente, ele veio me encontrar em vez disso. Agora eu vou destruí-lo e reivindicar as empregadas demônio. Ah, ficar dizendo que eu quero as empregadas me faz soar como um velho tarado. Neia sorriu amargamente para o rei feiticeiro, que ainda conseguia fazer piadas sem graça em um momento como esse. Ela queria falar alguma coisa, mas o rei feiticeiro a interrompeu com um gesto de levantar a mão. Além disso, serei motivo de riso se eu fugir aqui. O rei feiticeiro deu de ombros como se estivesse brincando. Neia sentiu que ele não estava falando sério e então ela levantou a voz. Vossa Majestade, se eles quiserem rir, então que riam. Eu humildemente peço que o senhor só lute com ele nas melhores condições possíveis. Além disso, o senhor veio aqui para lutar contra Jadabalf, mas acabou usando uma grande quantidade de mana e força em nome do Reino Sacro. Isso não estava nos termos que o senhor aceitou. Se dissermos isso, as pessoas do meu país certamente vão... De fato, isso é verdade, mas os seres humanos são criaturas que só acreditam no que querem acreditar. Mesmo que você espalhe a notícia, ninguém levaria isso a sério, senhorita Baraja. Mas, nesse caso, eu posso ser uma testemunha e... Neia olhou pelo canto do olho para os paladinos e sacerdotes que ouviam a conversa. Certamente eles estariam dispostos a ser testemunhas também. Neia Baraja, eu lhe agradeço, mas não há necessidade disso. Não vou mudar minha intenção de lutar contra Jadabalf. Mas, por quê?
Simples, é porque é uma promessa que eu fiz como um rei. Neia não tinha mais nada a dizer. Não havia nada que ela pudesse dizer em resposta a isso. Uma plebeia como ela não poderia dizer nada que pudesse mudar a mente de um rei. Ela ouviu murmúrios de admiração ao seu redor. De fato, essa pessoa grande e orgulhosa não era outra senão Sua Majestade, o rei feiticeiro Ainzongon. Neia estava cheia de orgulho pelo rei com quem tinha grande consideração. Vossa Majestade, eu sei que isso é profundamente desrespeitoso, mas se o senhor sentir que corre perigo, peço que, por favor, fuja. Talvez sugerir a possibilidade de sua perda pudesse deixá-lo infeliz, mas mesmo assim ela ainda precisava dizer isso. Mas é claro, quem luta sem preparar um meio de fuga não passa de um tolo. Mesmo se perder uma batalha, você pode fazer bom uso das informações obtidas na próxima vez. Perder a primeira batalha pode ter seus usos. Eu não esperava nada menos do senhor, Vossa Majestade. Uma interpretação extrema disso era que se seu objetivo final era derrotar Jadabalf, então tudo que ele precisava era ser vitorioso no final. Neia estava animada com essa linha de pensamento que não era a mentalidade de um guerreiro, mas sim a mentalidade de um rei. Nesse caso, então é hora de eu ir. E com isso, Ainz foi em direção à batalha contra Jadabalf.